O assunto hoje no canal De Olho no Jogo não tem como ser diferente. É a final da Recopa Sul-Americana, a partida de ida na Arena da Baixada. Atlético e Palmeiras protagonizaram um jogo bastante disputado, onde até os 48 minutos a gente teve o gol de empate do Palmeiras, deixando tudo em aberto para a decisão lá em São Paulo. E afinal, a gente vai discutir: a estratégia de Alberto Valentim deu certo? Quem foi superior nesse jogo? Esse é o assunto de hoje no canal De Olho no Jogo. E para a gente já começar debatendo um pouco mais dessa partida, e no fundo, principalmente dentro da estratégia adotada pelo Atlético, eu estou aqui no canal De Olho no Jogo com o Guilherme de Paula. E Guilherme, logo de cara, vou te fazer uma pergunta já para te botar numa situação complicada. Vamos nessa, vamos nessa. Qual que foi a estratégia do Valentim? E ela deu certo, atuar com 4 volantes no meio de campo, modificar um pouco esse sistema, tanto de marcação, mas principalmente ofensivo? André, um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal. Vamos se inscrever aí, vamos dar like, vamos comentar. Isso é bem importante para a gente, hein? André, deu certo a estratégia, porque principalmente o que eu esperava era um Atlético até reagindo muito mais ao Palmeiras do que aconteceu, e não foi isso. O Atlético conseguiu jogar muitas vezes, né? Atacando o Palmeiras, também sendo agressivo, mesmo com 4 volantes, tá? Porque na prática nunca aconteceu, né? 4 volantes, não foi isso. Você pode até pegar jogadores que são no seu histórico volantes, mas eles exerceram funções completamente diferentes, né? Com e sem a bola. Mas sim, a estratégia do Alberto foi interessante, foi equilibrada, foi bem mais equilibrada, por exemplo, do que o Palmeiras contra o Chelsea. Muita gente, né, fazendo esse paralelo, foi muito diferente a execução das ideias, né? Então, o Atlético que, no princípio, a gente discutiu isso aqui no canal, parecia um time formado só para se defender, não foi isso que aconteceu. O Atlético foi muito competitivo, atacando e também se defendendo. Então, o que a gente debatia bastante, Guilherme, antes do jogo, era como que seria o funcionamento, principalmente desse sistema ofensivo, sem ter 2 pontas agressivos, abertos, trabalhando com 4 meias e tendo o Terans e o Rômulo mais centralizado. Mas não foi isso muito que a Não. gente viu em campo, né? Funções diferentes e até o próprio Rômulo, que chamou bastante atenção pelo posicionamento. André, eu fiquei assim, vou te falar, bastante orgulhoso do nosso pré-jogo, porque a gente conseguiu antecipar algumas coisas, né, que poderiam acontecer na partida, num jogo que era muito difícil prever, por uma escalação do Atlético que nunca tinha atuado junto, por um Palmeiras que sempre se adapta, né, mas a gente também visualizou certinho o que o Palmeiras pretendia. Agora, tinha algo que aí eu acho que não é nenhum erro nosso, era difícil mesmo de imaginar, que é o Rômulo aberto pelo lado esquerdo, né? Essa não é uma função muito comum. A gente já vai discutir como que funcionou o Atlético sem a bola, mas com ela tem alguns pontos interessantes para a gente observar, tá? De maneira geral, qual que foi a estrutura do Atlético para atacar? Foi dessa forma aqui, com o losango de meio de campo, né? O Hugo Moura mais próximo dos zagueiros e fazendo saída de 3 muitas vezes, a gente já vai mostrar. Matheus Fernandes saindo do lado, abrindo o corredor para o Marcinho. Eric fazendo esse corredor aqui pelo lado esquerdo e o Léo Cittadini como essa ponta do losango, como muitas vezes o jogador que dava até a profundidade, né, para o jogo do Atlético, e o Rômulo, que era o cara, André, responsável por sair do lado esquerdo para tentar atacar o espaço, para virar mais atacante, né, André? Era isso que acontecia muitas vezes. Já o Terans e o Cittadini procuravam mais essa bola no pé, né? O Cittadini como esse Flutuar ali meia pelo meio. central e o Terans jogando como um segundo atacante. E o Palmeiras permitindo que um dos zagueiros do Atlético tivesse liberdade para jogar e que o Hugo Moura já fosse pressionado, principalmente quando ele não fazia o movimento de fazer a saída de 3. Para o Atlético com a bola, o que eu acho que faltou? Um pouquinho de lucidez, tá? Foi um time muito forte fisicamente, com o Hugo Moura, com Eric, os dois fazendo um grande jogo, mas faltou muito do Matheus Fernandes. Ele é desses volantes o cara com maior capacidade de organizar jogo, né, de fazer com que o Atlético fosse ainda mais agressivo. Mas mesmo assim,
o Atlético foi agressivo, com esses movimentos do Rômulo, por exemplo, que a gente está vendo aqui. O Rômulo, apesar de jogar, André, fora de posição, considero que fez uma boa partida, tá? Principalmente levando em consideração que ele estava fora de posição. Estava jogando aberto pelo lado esquerdo quando o Atlético tinha a bola, aí que ele se aproximava mais da área, né? Os movimentos dele eram mais de fora para dentro. Isso acontecia e ele até conseguiu fazer bons lances, né? Participou diretamente do golaço do Marlos, né, do golaço espetacular. Em outros momentos, o Atlético tinha o movimento do Marcinho por dentro, e esse movimento funcionou para o Atlético construir algumas jogadas. Não estou nem elogiando aqui a partida do Marcinho, não tem como. O pênalti que ele fez foi absurdo, foi bizarro, foi comprometedor, foi infantil. Tudo isso que... Foi infantil. Mas com a bola, ele conseguiu alguns movimentos para ajudar a construir o jogo do Atlético. Outros movimentos que o Atlético tinha, daí com o Marcinho por fora, obrigava aquele encaixe ali que a gente viu, né, do Rony com o Marcinho pelo lado do campo. E aí isso empurrava o Rony lá pelo lado esquerdo do Palmeiras, obrigando a acompanhar o Marcinho, e pelo outro o Dudu também. Então os dois jogadores principais do Palmeiras ofensivamente, junto com o Rafael Veiga, os caras estavam muito comprometidos demais com a parte defensiva. Então era mais ou menos assim que o Atlético atacava. Nessa parte aqui do vídeo a gente já tá vendo ali, né, André? O Hugo Moura fazendo a saída de 3, e aí Matheus Fernandes e Eric fazendo essa construção mais por dentro. O próprio Alberto falou sobre isso na coletiva. A ideia era que os dois marcassem, mas também atacassem, né? Que ocupassem todo esse corredor de meio de campo. Também. Com o Eric funcionou muito bem. O Eric jogou novo bastante, muito bem. Né? E quase marcou, né? O gol do Atlético. Sim. O Everton faz uma defesa espetacular no segundo tempo. Só que faltou um pouquinho de refinamento técnico. Faltou Matheus Fernandes. Tanto que quando entra o Eric, o time melhora, né? Saiu o Hugo Moura porque estava desgastado. Entra o Christian. Entra o Christian, perdão. Quando entra o Christian... Ele dá uma dinâmica diferente. Ele é até um jogador mais agudo, né? Em questão até de tem mais repertório. Tem mais repertório. Ele tem drible, ele já entra, já dá um passe de calcanhar, já tem coloca drible, explosão no jogo. Já tem finalização, ataca o espaço. Refinamento técnico. Isso que eu senti falta dentro de uma estratégia que... Essa estratégia a gente está levando em consideração que era um time que estava super desfalcado do meio para frente, né? Marlos só podia jogar meia hora e quase sem pontas. E como isso fez diferença, né? Ali a ideia do Rômulo era para jogar o Reinaldo, depois era para jogar o Julimar. Então a ideia já era aquela ali, de ter um atacante aberto pelo lado esquerdo, legal, né? Até para permitir que o Terãs não tivesse muitas atribuições defensivas, né? Como a gente já vai poder ver na sequência, como o Atlético funcionou sem a bola, André. Guilherme, para a gente falar um pouquinho mais desse funcionamento com a bola e também até da marcação do Palmeiras, né, que deu para ver até alguns encaixes ali no meio de campo, dificultando um pouco a circulação de bola do Atlético, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito, principalmente do Hugo Moura, né, que muitas vezes a gente viu ele à frente dos zagueiros, mas também baixando para fazer essa linha de 3, e eu acredito que ele conseguiu cumprir o seu papel muito bem, tanto ofensivamente, acho que tem algumas coisas para refinar, mas defensivamente também ele conseguiu, de certa forma, ali fechar os espaços e fazer uma boa partida em sua estreia. O Rômulo foi um dos melhores jogadores em campo, né? Porque na saída de bola ele foi bem, deu passes interessantes, iniciou bem a jogada, faltou um pouquinho para ele essa parceria de Matheus Fernandes. Né? O Hugo conseguiu fazer uma boa partida, conseguiu ter boa construção de jogo, ter bons passes, mas faltou o Matheus Fernandes. Isso, sem dúvida nenhuma, era um cara que poderia ter melhorado ainda mais essa atuação ofensiva do Atlético. O Eric, ele sempre vai participar pouco dessa construção, porque ele vai atacar o espaço. É um cara que prefere fazer esse movimento de força física do que receber essa bola no pé. A gente já tratou dele aqui no canal, não é a característica dele. Agora, o Hugo Moura, como primeiro volante, ele é melhor até do que o Eric, porque ele tem saída de bola, ele tem um início de jogo com capacidade para organizar o time. E nisso ele foi bem, ou fazendo essa saída de 3, como a gente está vendo agora, ou um pouco mais à frente, né, dos zagueiros, conseguindo também fazer com que o Atlético jogasse no seu meio de campo. Funcionou. Teve alguns detalhes técnicos? Sim, mas foi uma estratégia que permitiu que o Atlético atacasse, né? Porque você olha para a escalação, você fala, caramba, esse time aqui, como que ele vai atacar? O Atlético conseguiu atacar. E, Guilherme, só para a gente fechar essa parte do com bola,
A gente viu nessa estratégia, você falou muito bem da participação do Rômulo, sem ter um ponta tão agressivo. Você acha que ali para o segundo tempo, quem sabe o Pedrinho era uma boa opção, quem sabe para dar uma dinâmica até diferente, ter um jogador mais agressivo para atacar o espaço? Eu teria começado com o Pedrinho nessa função. Começar. Faz mais sentido, né, para você ter essa profundidade. Mas daí entram algumas coisas. Provavelmente uma preocupação com bola parada. Se você tira o Rômulo, você fica com um time mais baixo, né? Porque daí você tem só Léo Stadini, Terans, não é um time tão alto, então você tem o Rômulo para bola parada e também um cara para duelar mais na área, né? O Pedrinho não vai fazer isso. Você perderia o preenchimento ali de área, né? O Rômulo entrega isso, mas o Pedrinho seria uma alternativa sim, para você manter essa estrutura, mas ter um atacante pelo lado do campo. Acho que essa poderia ter sido uma ideia, mas eu entendi o que ele pretendia com o Rômulo. Defensivamente, sacrificou o cara, só que ele também conseguiria entregar coisas ofensivas que o Pedrinho não tem a mesma característica. Falando agora um pouquinho mais do sem bola do Atlético, o Furacão jogou num 4-4-2 e a gente via muitas vezes adiantando essa marcação, mas sem ter, pelo menos na minha impressão, sem ser tão agressivo, por exemplo, a ponto de muitas vezes pressionar lá em cima a saída de bola do Palmeiras. Mais em tiro de meta, mas com a bola rolando, o Palmeiras conseguiu muitas vezes trabalhar essas inversões, forçar esse jogo, principalmente pelo lado direito, mas o Atlético sempre tentando antecipar no meio de campo essa marcação. Como que você viu aí essa atuação defensiva do Atlético na Arena da Baixada? O Atlético foi muito bem na parte defensiva, porque tirou do Palmeiras espaço. O Palmeiras tentou criar aqui, né, André? A gente vai até ver destacado no vídeo uma superioridade numérica no meio de campo, porque o Rafael Veiga jogou como falso 9, mas dessa vez ele tinha uma companhia do Jailson mais adiantado, que fez uma boa partida, inclusive marcou gol, e o Rony e o Dudu, eles ficavam bem abertos, dentro daquela ideia, né? A gente até mostrou um vídeo aqui do Abel Ferreira, dizendo, pô, times que marcam por zona, você precisa ter um jogo de posição muito forte. O Palmeiras tentou fazer isso, especialmente com o Rony e o Dudu bem abertos. E o Atlético conseguiu anular isso. Conseguiu anular, inclusive, pelo trabalho que o Rômulo fez por esse lado, né? Conseguindo fechar espaço, fechar roubando umas bolas até. Fechando área ali de atuação do Dudu, do próprio Marcos Rocha. Então funcionou. E o meio de campo do Palmeiras não conseguiu ser superior, mesmo que tentasse ter essa superioridade numérica, né? Mas não ganhou esse duelo. O grande problema do Atlético no jogo, na minha opinião, o Atlético concedeu contra-ataques para o Palmeiras, o que normalmente é fatal. Não foi porque o Santos fez defesas. Alguns também. O Santos fez defesas no primeiro tempo bem importantes. No segundo tempo tem aquela bola do Verón, é contra-ataque, é erro de passe do Matheus Fernandes. Antes tem erro de passes até do Marlos, né, que entrou e fez um baita gol. Então, o que o Atlético teve de problemas não foi da parte estratégica, foi mais da parte técnica, de errar esse passe e de dar o contra-ataque para o Palmeiras, algo que o Palmeiras se utiliza muito bem. Poderia ter sido fatal, o Palmeiras poderia ter feito 2 gols no primeiro tempo só dessa maneira. Então foi o único, porém, defensivo. Quando o Palmeiras tinha a bola, nesses momentos aqui que não são de contra-ataque, foi tranquilo. O Atlético marcou o Palmeiras super bem. Aliás, os dois times se marcaram bem, né? São dois times bem organizados defensivamente. Agora, quando o Atlético deu contra-ataque, aí sofreu. Aí deu muito espaço para Dudu, para Rony correr, para Rafael Veiga lançar. E quando a gente fala também de bola aérea, até defensiva, a gente viu um Atlético até superior, principalmente no primeiro tempo, né? Em questão de duelos, tanto Pedro Henrique, o Thiago Heleno se impondo bastante. Os dois jogaram muito, encaixou muito bem isso, né? E o Palmeiras tentou deixar Pedro Henrique e Thiago Heleno sem referência de marcar, né? Porque quando ele abre Rony e Dudu pelos lados, né? E aí ficam flutuando ali entre as linhas, como a gente está vendo o Rafael Veiga e o Jailson, isso pode trazer problema, só que o Atlético não teve. O Atlético conseguiu ter linhas próximas, momento certo de pressionar a bola, né, de não permitir que o Palmeiras tivesse muito espaço. O único, porém, foi mesmo contra-ataque. Mas daí é uma dinâmica diferente. Aí você perde a bola e o adversário vai te contra-atacar, né? Aí você vai em transição defensiva tentar evitar isso. Foi o momento do jogo que o Atlético teve mais dificuldade. Mas, para ficar assim, André, estrategicamente, o Alberto foi bem, e a execução também foi superior ao que eu imaginava.
Ah, legal, Guilherme. Para a gente já caminhar para fechar esse vídeo, essa análise, lembrando você se inscreva no nosso canal, deixa o like para a gente estar produzindo sempre esse tipo de conteúdo, mas não tem como deixar de falar de um personagem que tinha tudo para ser o personagem do jogo. Acho que acabou diminuindo assim, questão da partida por conta do lance do Marcinho, mas não tira todo o brilho da estreia. Marlos entrou aos 20 minutos, atuou por volta de 25 minutos no tempo normal e já mostrou um pouco do que se espera dele como camisa 10 do Atlético, do jogador diferente que ele é tecnicamente, né, Guilherme? Não que fosse difícil antecipar, né, André? Mas é mais um daqueles capítulos que a gente tinha contado aqui no canal. É. Né? Aquele lance Esse ali era fácil. é o lance de manual do Marlos, né? O drible para o lado esquerdo no espaço curto e a finalização. É um jogador, André, que contra defesas fechadas nem era a dinâmica ali do lance, porque era um rebote de escanteio, Ele mas tinha espaço. quando ele vai enfrentar defesas fechadas, ele vai encontrar soluções assim. É isso que você espera desse tipo de jogador. Soluções em jogos grandes contra defesas bem armadas, que é o caso do Palmeiras, que é um time muito organizado defensivamente. Então é só um teaser do que o Marlos pode apresentar. Vai precisar de adaptação defensiva, né? Do que ele vai fazer pelo lado direito, que tipo de volante que você vai ter que ter, o lateral, será que vai poder ser o Marcinho nesse tipo de encaixe mesmo que você vai fazer do time com preocupações defensivas? Essas são discussões importantes, sem dúvida nenhuma. Mas nenhuma delas tira o Marlos do time. Qualquer discussão tem ele ali para resolver, como ele fez em pouco tempo, né? Aliás, deu drible, deu caneta. Exatamente o que a gente falava, né? Um jogador até lúdico nesse sentido, um cara que vai fazer a torcida se divertir. E você, gostou desse vídeo? Concorda com a nossa análise? A estratégia do Alberto Valentim deu certo? Você repetiria para esse jogo de volta? E o Marlos, hein? Já encantou a torcida e a expectativa é que ele ganhe cada vez mais minutos, até para concentrar e ganhar minutos de jogo para estar, quem sabe, aí mais para frente como titular do Atlético. Valeu, Guilherme! Esse foi o canal De Olho no Jogo e voltamos a qualquer momento com mais uma análise aqui no canal.